A paz do Senhor Jesus. Estamos aí no 11º vídeo, voltando ao assunto de Herodes. Vamos ver como foi que Herodes se tornou rei de Jerusalém? Vídeo 11º. Acompanhe toda a história nos vídeos anteriores. Estamos falando do início do cristianismo, o início do Novo Testamento. Bem, Herodes não era bem recebido pelos judeus. Herodes ele joga dos dois lados, dos pagãos e dos judeus, né? Uma hora ele queria agradar a Roma, outra hora ele queria agradar o povo judeu. Ele não agrada os romanos, e ele agrada os romanos e ao mesmo tempo tenta agradar os judeus, né? Só que os judeus não têm ele como rei legítimo, pois a sua origem vem dos edomitas, chamados idomeus, né? E os idomitas eram da descendência de Esaú, e não de Jacó, das 12 tribos de Israel. Herodes, querendo ser rei legítimo, ele manda matar toda a família real dos amoneus. Ele manda exterminar, matar toda a família dos amoneus. E é a descendência dos macabeus. Toda aquela família dos macabeus, né, ele manda exterminar, manda matar todo mundo. E toma uma das descendentes por nome de Mariana. Esta Mariana se casa com ele, querendo ser legítimo rei, casando com ela. E assim passa a sua sucessão aos seus filhos. Esse Herodes, o Grande, é o Herodes do nascimento de Jesus Cristo. Com a morte de Herodes, o Grande, o reino foi dividido entre seus 3 filhos. A Palestina tornou-se uma província administrada por tetrarcas e era administrador de uma 4ª parte sujeita a Roma. Não era mais rei, e sim governadores. Um reino dividido e mal governado pelos filhos de Herodes, pois havia muitas rebeliões, foi aí que Roma destituiu Herodes Arquelau do seu governo e exilou, prendeu ele na Gália. E Herodes Antipas e Herodes Felipes continuou seu governo. Porém, Roma enviou um representante romano para governar acima deles, né? Acima dos Herodes. E foi um dos primeiros, por nome Pompônios, do ano 6 ao ano 9, e Pilatos, e foi o 5º, do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo. Foi esse Pilatos e lavou as mãos no julgamento de Jesus Cristo. Então, vocês viram como foi Herodes tomou posse da linhagem, né, real de Jerusalém. Ele matou toda a família, né, dos macabeus, dos amoneus, e se casou com uma das filhas da descendência, tornando assim legítimo, né, querendo ser rei legítimo de Jerusalém. E para que os judeus viessem aceitar ele como se fosse da linhagem realmente real. Mas eles não vieram da linhagem das 12 tribos de Israel. Então não tinha nem como ele ser realmente legítimo. Mas aí nós temos aí no nascimento de Jesus, né? Pilatos, e foi o 5º, né, governador, e dominou ali, acima deles, dos Herodes, do ano 26 ao ano 36. Foi esse Pilatos que lavou a mão na morte de Cristo. No princípio, né, sobre a cronologia, e nós falamos ali do tempo do Velho Testamento, e nós temos dificuldade com cronologia, com nomes ou tempos. No nascimento de Jesus, a cronologia também nós temos também dificuldade. No princípio, as datas, a cronologia era crescente, e nos primeiros séculos, no nascimento de Cristo, a cronologia foi mudada de crescente para decrescente. A cronologia, as datas, são baseadas através de Roma. As eras são datadas como AC, antes de Cristo, ou DC, depois de Cristo, ou EC, Era Comum, ou AEC, antes da Era Comum. Essa cronologia, as datas, veio do 6º século, através de Dionísio, um monge astrônomo, que datou tudo através do nascimento de Cristo e da fundação de Roma. Só que baseado na morte de Herodes o Grande, essa data não bate. Estamos falando aí sobre as datas, sobre o calendário
né? E nós temos ainda até o dia de hoje. As datas nós seguimos. Nós demos um pulo aí dos Herodes e entramos nas datas, né? Nas comemorações. Mas isso aí nós vamos fazer outro assunto para nós falarmos, né? Em outro vídeo. Vamos continuar esse raciocínio? As analogias data veio do 6º século através de Dionísio. Baseada na morte de Herodes o Grande, esta data não bate, né? O calendário antes era calendário Juliano, Diocleciano, Gregoriano. Com essa mudança, Dionísio comete erros na era cristã. Erro esse que só foi descoberto no século XVI por outro cronologista por nome de Hiarro. E percebeu o erro. Dionísio colocou o 1º de janeiro no ano 1º depois de Cristo, ao 40º ano sexto, no 6º ano do calendário reformado de Júlio César, o que equivale ao ano 753 AUC, 753 após a fundação de Roma, baseado na fundação de Roma. AUC é uma abreviatura de uma expressão latina e quer dizer desde a fundação da cidade de Roma. Segundo historiadores, a era cristã deveria ter começado entre o ano 747 e 749, AUC, fundação de Roma. E por não mudarem a cronologia, porque teria que mudar toda a história, imagine mudar, descobrir o erro, mas para mudar, teria que mudar toda a história. Imagina no dia de hoje ter que mudar tudo, né? E aprendemos. Bem como o descobrimento do Brasil e tantas outras datas comemorativas, teria que mudar tudo. Então imagine o trabalho que ia ser. Os estudiosos dizem que podemos descobrir esse erro, na morte de Herodes, entre o 4º e o 3º século antes de Cristo. O historiador do 1º século, Flávio Josefo, escreveu o seguinte: Herodes morreu depois de reinar 34 anos, contando da época em que ele mandou matar Antígono, e assim obter seu reino, ou 37 anos. Contando da época em que ele foi feito rei pelos romanos, se ele recebeu o título em 37 de Cristo e governou 34 anos, chegamos ao ano 3. O certo é que a cronologia é incerta, e muitos seguem seu próprio calendário, né? Calendários lunisolar dos sumérios, calendários Nippur, calendário egípcio, calendário islâmico, calendário chinês, calendário dos persas, calendário japonês, o calendário norte-coreano, o tailandês, bizantino, juliano, gregoriano e o calendário judaico e o hebraico. Vamos falar agora do nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, quem era o imperador era César Augusto, Otávio Augusto, quem reinava em Jerusalém. Quem reinava em Jerusalém era Herodes, o Grande, aquele que mandou matar as crianças. Está lá em Mateus 2, versículo 16, 17 e 18. Para cumprir a profecia de Jeremias 31, versículo 15. Jesus nasce em Belém de Judá, mas depois José é avisado pelos anjos para fugir para o Egito. Mateus 2, versículo 13 e 14. E de lá do Egito, tempo depois, o anjo do Senhor avisa a José para voltar, cumprindo assim a profecia de Oséias 11, versículo 1, e diz: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, versículo 15 a 23. Estamos chegando no final do vídeo, 11º, e vamos para mais um vídeo já em sequência. Vamos trabalhar mais um vídeo? Estamos na construção do início do cristianismo, a construção do Novo Testamento. Como surgiu o Novo Testamento? O Velho nós já falamos, né? Vamos falar do Novo Testamento. Como surgiu o Novo Testamento? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos para mais um vídeo agora mesmo.